Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, nós vamos ler inicialmente dos versos 12 a 16. Deixa a sua Bíblia aberta aí, que nós já iremos para o texto. Mas eu quero introduzir esse tempo de reflexão. Como é que nós medimos e classificamos o sucesso de uma igreja local? Como nós medimos e nós classificamos o sucesso de uma igreja? Alguns diriam que é pelo número de pessoas. Outros diriam talvez que é pela estrutura da igreja. Outros diriam que é pela agenda, pela programação. Na prática, é assim que muita gente define o sucesso de uma igreja, o sucesso de um ministério. Se está crescendo, está saudável. Parece que está tudo bem. Mas se não está, então tem alguma coisa errada. E aí começam os diagnósticos. É o pastor. É a liderança. É a teologia. É o lugar, estrutura, falta de estacionamento. É o desinteresse do povo, que é sempre assim. Embora alguns pontos desses possam até conter um pouco de verdade, quando nós abrimos o texto de Atos, que nós vamos meditar hoje, no capítulo 5 do 12, eu falei até o 16, mas nós vamos ao longo da mensagem até o 42, essa lógica de medir o sucesso de uma igreja começa a ser desconstruída. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos uma realidade bem diferente. E o texto, que é a base para a nossa reflexão de hoje, demonstra isso. É verdade que aquela igreja é uma igreja que cresce. Mas, por outro lado, também enfrenta oposição. É uma igreja que é profundamente provada na sua fidelidade. Então, a pergunta que surge para nós não é apenas se a igreja está crescendo. A pergunta é como a igreja está crescendo e como ela responde à pressão da sua época. Uma igreja verdadeiramente saudável não é marcada apenas por crescimento numérico, mas também uma igreja saudável, ela pode sofrer oposição, ela pode, na pressão que ela sofre, na oposição, revelar ou não a sua fidelidade a Deus. Por isso eu intitulei a mensagem dessa noite da seguinte forma: Igreja, : crescimento, oposição e fidelidade. Igreja, : crescimento, oposição e fidelidade. E assim como nós fizemos a semana passada, nós vamos caminhar por esse texto em 3 momentos, acompanhando o desenvolvimento da história. Primeiro, lá nos versos de 12 a 16, a manifestação do poder de Deus, o crescimento da igreja. Depois, a oposição e a perseguição contra a igreja, do 17 ao 28. 29 e 40, a fidelidade da igreja em meio à pressão. Vai dar tempo, pastor? Vai dar tempo. Deu a semana passada, não deu? Então vai dar tempo de novo. Vamos lá. Eu tenho uma tática, irmãos, um parênteses aqui. Eu sei o meu tempo de pregação pelo número de páginas do meu esboço. Então eu sei quantas páginas deu aqui, então eu sei que vai dar tempo. Se aqui tivesse umas 13 páginas, eu ia falar, hoje é 1h30 de pregação. Mas fica tranquilo que não tem 13 páginas, tem o que tem toda semana aqui. Vamos lá, verso 12 do capítulo 5. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Vamos orar mais uma vez?
Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra, que já foi introduzida, foi lida agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue falando conosco. Queremos ouvir o Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco. É assim que nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ver nesse trecho a manifestação do poder de Deus e o crescimento daquela igreja. Nós vimos lá no capítulo 4 que em meio àquela perseguição, a igreja ela se prostrou diante de Deus em oração, e ao observarmos aquela oração, nós destacamos 3 características fundamentais. Nós falamos uma oração fundamentada na soberania de Deus, uma oração guiada pelas Escrituras e uma oração comprometida com a missão. Agora, se você voltar comigo lá no capítulo 4, nos versos 29 a 30, diz assim: agora, Senhor, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do teu nome, do nome do teu santo servo Jesus. Diante das ameaças, a igreja não pede livramento, a igreja não pede conforto, ela pede ousadia para continuar anunciando a palavra de Deus, a manifestação do poder de Cristo. Eu não dei ênfase naquela ocasião, porque eu ia falar sobre isso hoje, mas aquela igreja também orou para que Deus estendesse a sua mão, realizando curas, milagres, manifestando milagres e maravilhas em nome dos Jesus. Então, logo em seguida, a primeira parte daquela oração teve uma resposta imediata. Nós vimos que o lugar tremeu, um sinal da presença e da aprovação de Deus, e eles passaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. E a segunda parte da oração, que nós lemos lá no capítulo 4, nos versos 29 e 30, também foi atendida. E é exatamente isso que o texto nos mostra nesses versículos. A profecia de Joel, citada por Pedro e descrita no capítulo 2, de que o derramamento do Espírito Santo resultaria em sinais e maravilhas, agora continua a se cumprir. O texto diz que por meio dos apóstolos, verso 12, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo. O cumprimento da profecia e aquilo que a igreja pediu em oração. Jesus é quem opera os milagres por meio dos apóstolos. E os milagres não são recursos usados por Deus para salvação. São recursos usados por Deus para demonstrar o seu poder. O meio usado por Deus para chamar os apóstolos, para chamar os pecadores, ou melhor, ao arrependimento e à fé salvadora, é a pregação da palavra. Os milagres demonstram o poder de Deus, mas o meio que Deus usa para salvar o seu povo é a pregação da sua palavra. O grupo que se reuniu em torno dos apóstolos cresceu. E agora se encontra regularmente ali no Pórtico de Salomão, um cenário conhecido, local que nós já vimos lá no capítulo 3, e que Pedro e João pregaram o evangelho depois de curar o aleijado que ficava junto à porta do templo. Os milagres estavam ocorrendo. E diante daquela cena, diante da pregação do evangelho, diante dos milagres, aconteceram dois resultados. O primeiro, verso 13, dos demais ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivesse em alto conceito. Ou seja, diante de tudo aquilo, ninguém queria mais se juntar àquele povo, mas eles consideravam o povo. Por outro lado, verso 14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Uma tensão aqui, porque parece que está falando uma coisa e depois está falando outra. Vamos entender aqui. Obviamente, as notícias a respeito da prisão de Pedro e João, da morte de Ananias e Safira, haviam se espalhados e levado muitos a se afastarem dos apóstolos por medo. Agora ser amigo desses caras, agora andar com esses caras, significa andar com quem mente e Deus mata?
andar com quem anuncia o nome e contraria os líderes religiosos e vai ser preso, então começou a gerar um sentimento de medo, de tensão. Havia uma tensão no ar. Muitos entre o povo perceberam que associar-se de modo próximo à igreja atraía ou atrai complicações com as autoridades judaicas. E em todo lugar, em toda época tem aquele, eu não quero o problema. Deixa eu ficar aqui em cima do muro, trancadinho na minha casa, porque tá bom demais ver esses apóstolos pregando, curando gente. Eu até levo meu filho lá se estiver doente, mas muito enrustido, porque associar-se a eles para nós é problema. Os líderes judaicos estavam irritados com a expansão do evangelho. Por isso, as pessoas se afastavam dos crentes, mas continuavam a admirá-los. Esse é o ponto. Eles se afastavam, mas a forma que eles viviam o evangelho causava admiração, causava um impacto irresistível pela vida daquela igreja. E tanto pelos milagres e sinais, quanto pela unidade, pelo amor, pela assistência, pelo cuidado que nós vimos a semana passada que havia entre eles. Mas no verso 14, parece que Lucas entra em contradição. Se está todo mundo se afastando, o que diz o verso 14? Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Não existe contradição. O fato é que apesar de muitos terem medo de se envolver com os cristãos, a igreja continuou a crescer numericamente. Tinha os de cima do muro, mas tinha aqueles que não estavam em cima do muro. Vamos nos associar com eles, porque aqui tem um evangelho. E olha que interessante, agora Lucas deixa de usar números para descrever o crescimento da igreja. Se você está acompanhando a série, ele começa com 120 pessoas. Depois tem 3.000 pessoas, depois tem 5.000 pessoas, ou homens ali, e agora ele passa a falar da multidão de crentes. A presença do Deus vivo manifestada na pregação e nos milagres produz, repito, dois efeitos. Alguns se afastam e outros são atraídos e chegam à fé. Irmãos, nada, nem o temor humano pode impedir o evangelho de confrontar os pecadores e convertê-los ao pecado para a salvação. Mesmo diante desse clima de tensão, a igreja continuou crescendo rápido por meio da pregação da palavra e do poder do Espírito. Esse crescimento grande que os enfermos eles eram levados até os apóstolos para serem curados. As pessoas traziam os doentes para as ruas e os deitavam em macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre eles e fossem curados. Multidões vinham das cidades ao redor de Jerusalém trazendo os enfermos e eles eram curados. Aí você vai olhar e falar, nossa, que estranho, pastor. Não era superstição, não era magia. Mas sim, as pessoas ficaram profundamente impressionadas pelas palavras, pelas obras de Pedro, daquela igreja. Eles reconheceram eles como homem de Deus e apóstolos de Cristo. O mesmo poder que operou por meio de Jesus para curar as multidões que ouvi-lo e para livrá-los da sua enfermidade, continua a operar nos apóstolos por meio dele. Esses milagres atestavam o poder de Cristo ressurreto, manifestado por intermédio dos apóstolos. E eu quero fazer aqui nesse ponto duas aplicações bem objetivas para nós. Porque esses versos nos mostram que o crescimento daquela igreja não começou com estratégia, não começou com métodos, mas com oração. Uma oração centrada em Deus, uma oração guiada pela palavra, uma oração comprometida com a missão. Nós queremos crescimento, ou melhor, queremos que a igreja cresça, e se queremos, nós estamos orando para permanecermos fiéis à missão que recebemos do Senhor. Eu sou um cara que eu gosto de método.
eu sou metodológico, eu gosto de processo, eu gosto disso, isso está dentro de mim, mas isso não é a base para viver a igreja. A base para viver a igreja é a oração e a palavra. Os métodos fazem parte. E os métodos, queridos, eu quero te dizer algo muito importante. Métodos passam, métodos mudam de geração para geração, mas aquilo que é fundamento não muda. Aquilo que é princípio não muda. Antigamente, você corria como criança nos bancos da igreja. Tudo bem que eu comecei numa igreja pequenininha e não é padrão, mas eu vou para a igreja sede, né? Aqueles bancos de madeira, duro até umas horas. E quando você ajudava a limpar a igreja, eu já fiz isso, tá, irmãos? Acho que pastor é só pregar no púlpito. Você arrastava o banco, batia na unha. O negocinho dolorido era aqueles bancos. Então não vou falar que é maldito porque estava dentro da igreja, porque a dor era terrível. Aquilo doía. Hoje nós estamos com os meninos aqui, porque nós, desde a semana passada, estamos com um probleminha técnico ali que estamos resolvendo. Mas antigamente, o que tinha na igreja ali na frente do auditório, ali, vamos chamar assim, do púlpito? Era um retroprojetor. A minha primeira igreja não tinha nada disso, era pastinha em cima dos bancos. E a gente cantava. Isso mudou, pessoal. O tempo evoluiu, a tecnologia chegou, os métodos mudaram, a forma de fazer a coisa. Ó, tá todo mundo sentadinho, o banco está confortável? Precisa ainda um ou outro de apertar uns parafusos que eu sei, mas a maioria está confortável, está gostoso, não é mais aquela cadeira dura, né? Não é mais aqueles, o irmão Hélio vai me ajudar, os microfones que ficavam na roupa, ou aqueles, como que é o nome daquilo? Lapela, ou o pedestalzinho lá, não é mais isso, moderno. Agora o pastor tem que tomar cuidado, porque eu mudei de óculos, esse óculos não cabe junto com o microfone aqui, que é muita coisa na orelha, né? Mas mudou, o tempo evoluiu, os métodos, a forma de fazer as coisas mudam, mas o princípio não muda, queridos. E essa igreja nos ensina princípios importantes. O princípio importante que ele nos ensina aqui nesse tópico é que a igreja orava, a igreja buscava a presença do Senhor. O segundo verdade ou aplicação aqui é que o texto também ensina que o verdadeiro crescimento é resultado da ação de Deus. Os milagres aconteciam, mas não eram o centro, eram sinais que apontavam para Cristo. A conversão vinha da pregação da palavra, e mesmo em um ambiente de tensão, oposição e medo, a igreja continuou crescendo. Por quê? Porque o evangelho continua sendo pregado. E o poder de Deus continuava sendo manifesto. E uma marcado por oração, pela fidelidade e pela palavra de Deus. É isso que faz uma igreja crescer. Ah, pastor, estou de cara feia. Aqui não é nenhuma indireta, é um exemplo. Estou de cara feia. O grupo de louvor brigou com o pastor, não vai ter louvor. Não tem problema. Ninguém mais vai tocar nessa igreja. Não tem problema. Não aconteceu isso não, tá, pessoal? Vocês viram que eles estão em paz aqui. Graças a Deus, tem uma paz aqui na igreja. Eu oro para Deus todos os dias. Eu falo, Senhor, não deixa causar uma tensão nisso. É na equipe de louvor, né? E por isso que eu usei eles como exemplo, né? Mas agora ninguém mais quer tocar. Não tem problema. Se Deus quiser fazer a igreja crescer, se a gente soltar o playback ali, o irmão Hélio regendo, todo mundo aqui, Deus faz a igreja crescer porque a igreja é dele. É o evangelho que faz a igreja crescer. Então comigo, não são os métodos, não é o favor que a gente faz para a igreja, não é nada disso, é o Espírito de Deus que age na igreja. Se amanhã depois eu me encher o saco e falar, não vou mais para a igreja, não quero mais ser pastor, Deus vai colocar alguém muito melhor que eu aqui, graças a Deus por isso, porque quem faz a igreja crescer não somos nós, é o Espírito operando por meio da palavra, da reunião do povo de Deus. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que a oposição e a perseguição, existia uma oposição e uma perseguição contra a igreja. Versos 17, continua comigo. Então o sumo sacerdote
E todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Movidos, então, pela inveja, as autoridades religiosas, elas prendem os apóstolos ali na tentativa de interromper o avanço da mensagem. E é interessante que dessa vez eles não prendem apenas Pedro e João, mas os apóstolos, talvez alguns ou a maioria deles, eles colocam eles em uma prisão pública para guardar o julgamento no dia seguinte. Ali nessa prisão do Estado, uma prisão pública, eles são mantidos, talvez ali com ladrões, assassinos, e durante a noite, Deus intervém de forma sobrenatural. Ele liberta por meio de um anjo que os enviam de volta ao templo, com a ordem de continuarem anunciando a palavra. Olha que interessante, queridos. Da mesma forma que o Senhor abriu as portas da tumba de Cristo ressurreto, o anjo de Deus agora foi enviado àquela prisão e a porta se abre e os apóstolos são libertos. Eles voltam ao templo pregando e ensinando, fazendo a mesma tarefa que fez com que eles fossem lançados na prisão. Deus intervém de uma forma sobrenatural. Se você está acompanhando a série, eu já expliquei aqui algumas semanas atrás, né, o que são esses líderes religiosos, saduceus, sacerdotes, sinédrio. Você pode olhar lá na mensagem, Uma Fé que Não Se Cala, está lá no YouTube, tem uma playlist lá, e você pode acompanhar. Estamos chique agora, né? Você pode voltar à série anterior, tá quase um Netflix aqui, né? E ver a série, mas lá nós falamos sobre isso. Mas ao amanhecer, eles obedecem prontamente e eles retornam ao ensino, o ensino ao povo. E aí, enquanto eles estão ensinando, o sinédrio, que são esses líderes aí, que você pode ouvir lá a definição mais completa, se reúnem e eles pretendem dar continuidade aos seus interrogatórios. Eles querem punir os apóstolos. E por isso eles mandam buscá-los. Vai lá buscar os caras que nós prendemos. Mas quando chega lá, encontra vazia a prisão. E isso causa entre eles perplexidade. Interessante, queridos. E esse aqui eu quero ressaltar o que nós falamos naquela mensagem. Um dos pontos que os saduceus não criam, vocês lembram que era o que eu falei? Eles não criam na ressurreição, mas eles não criam em anjos. E eles fugiram, os apóstolos fugiram com o auxílio de quem? De um anjo. Os saduceus não acreditavam em anjos. No entanto, o Senhor enviou um anjo para libertar os apóstolos que eles haviam prendido. Eles descobrem que os apóstolos estão novamente no templo, ensinando.
Os apóstolos são conduzidos sem força, sem violência, à reunião daquele grupo, e ali eles são acusados de desobedecer às ordens e de espalhar a mensagem de Jesus por toda Jerusalém. Aquele problema todo com as autoridades era porque os apóstolos continuaram pregando. Era porque os apóstolos continuaram ensinando o evangelho, a doutrina cristã. Eles estavam sendo acusados porque estavam sendo fiéis à grande comissão de Jesus. Porque eles encheram, nós lemos aqui, encheram Jerusalém com seu ensino, estavam culpando os líderes religiosos pela morte de Jesus. Um dos grandes motivos pelos quais essas autoridades religiosas foram agressivas, primeiro Jesus, e agora os apóstolos, e depois a igreja do primeiro século, é que aqueles líderes estavam consumidos por um ciúmes, por uma inveja. Esse grupo ocupava um dos mais altos postos da escala social da época, mas um galileu, o Messias, veio e expôs a hipocrisia deles. E agora as pessoas estão anunciando essa mensagem, e muitos estão ansiosos para ouvir sobre Jesus, e isso incomoda eles profundamente. Eles estão consumidos pela inveja, e por causa disso querem acabar com tudo o mais rápido possível. Isso fere o orgulho deles. Eles não querem dialogar, eles querem silenciar aquela igreja. Queridos, esse texto nos ensina que fidelidade a Deus, inevitavelmente, gera oposição. Os apóstolos não foram presos porque estavam fazendo algo errado, mas porque estavam sendo fiéis ao seu Senhor. Estavam obedecendo, estavam pregando, estavam cumprindo a missão. Se você quer viver uma vida fiel a Cristo, você precisa entender, em algum momento, a oposição virá. Talvez não como naquele contexto, na forma de prisão, mas virá na forma de rejeição, na forma de difamação, na forma de traição, na forma de cancelamento, sendo contemporâneo. Eu não acredito que a minha geração de pastores verá isso de forma plena. E também, talvez não, e também não afirmo isso com certeza, é uma projeção minha, mas eu creio que em breve, na geração seguinte à minha, ou quando eu já estiver aí mais velhinho um pouquinho, nós poderemos enfrentar perseguições como igreja do Senhor. Especialmente em temas que já estão em pauta, já estão em evidência. Talvez não seja uma perseguição que leve necessariamente à prisão, mas certamente vai trazer desafios sérios se nós, como igreja, não aceitarmos aquilo que a sociedade atual afirma, por exemplo, sobre casamento. Se nós nos posicionarmos de forma contrária à ideologia de gênero. Aqui não é sobre como você se sente. Aqui não é como você se vê. Aqui não é como você deseja ser reconhecido e respeitado. Nós vamos enfrentar pressões sobre isso. Esses dias eu fui preencher um formulário, não lembro nem do que, eu estava ali em casa, da Isa trabalhando ali de home office. Eu olhei para ela e falei assim, o que eu sou mesmo? Porque tinha lá, heterossexual, bissexual, não sei o que. Eu fiquei em dúvida. Eu falei, uau, o que eu sou? Eu sei o que eu sou, mas eu não sabia diante de tantas... Calma, irmãos, eu estou bem resolvido com a minha sexualidade, né? Mas diante de tantas aquelas perguntas, eu decidi olhar para minha esposa e falou, dessas opções, qual que eu sou? Né? A igreja, por exemplo, passar a ser regulada por interesses políticos. E de certa forma, queridos, isso já vem acontecendo de maneira sutil. Por isso nós precisamos e será necessário nos posicionarmos com clareza. Firmeza, afirmando, casamento para nós é o que Deus instituiu. Monogâmico, entre homem e mulher,
que se complementam nos papéis que receberam do Senhor. Deus criou homem e mulher. E embora por causa da natureza pecaminosa existam lutas reais, isso não altera a realidade da criação. Não existe dúvida de preencher uma ficha. Dúvida é só nos termos que colocam que a gente começa a não conhecer mais. Mas não existe. O que eu sou? Homem, sexo masculino, ponto. Eu quero ser reconhecido como tal, ponto. Poderia ter essa opção, né? Não precisa ficar me confundindo muito. Nós precisamos falar que nós cremos que há uma distinção entre Estado e igreja. São esferas diferentes que operam de maneira independente. A igreja deve cumprir sua missão espiritual sem interferência, sem manipulação política. Uma igreja fiel é aquela que continua obedecendo, mesmo quando enfrenta oposição ou até o cancelamento do nosso tempo, queridos. E vai chegar um tempo, e eu espero estar errado, mas vai chegar um tempo, que ou a gente adere a isso, ou a gente se posiciona. Vai chegar esse tempo. E aí, o que a gente faz? Eu prefiro ficar com a palavra. Nós vamos ficar com a palavra. Ah, mas a nossa, no meio tal, nós ficaremos com a palavra. O pastor vai ser preso. Ora todo mundo aqui, vai que um anjo liberta eu da prisão, e se Deus quiser vai ser bênção, se não vou estar preso, chora junto comigo, mas nós vamos continuar fiel à palavra. Porque foi para isso que Deus nos colocou aqui, queridos. Para continuarmos fiéis à palavra. Daí você vai decidir entre o nome de noite de oração, vigília de oração, mini vigília, vai todo mundo se reunir, porque agora está difícil. E eu não sou daquela teoria da conspiração, não, tem que ter uma perseguição para a igreja ver que crê. Não. Mas nós vamos viver tempos que nós vamos precisar nos posicionar como igreja. E nós vamos ter cancelamento por conta disso. E nós, como líderes, seremos cancelados. Sofreremos oposição. Mas isso mostra o terceiro ponto. Verso 29. Falei que ia dar tempo, ainda tenho tempo aqui. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer. O que está aí na sua Bíblia? Antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Já leram isso outras vezes aqui nessa série? Lembram? Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, guarda esse nome aí que nós vamos ver em outras mensagens, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, deixe esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair
em liberdade. Diante da acusação das autoridades, Pedro e os apóstolos respondem com firmeza que é necessário obedecer a Deus antes dos homens. Nós já vimos isso em mensagens anteriores. Mais uma vez eles reafirmam o centro da mensagem cristã: Jesus rejeitado, Jesus morto pelos líderes, foi ressuscitado, foi exaltado por Deus como o príncipe salvador, oferecendo arrependimento, oferecendo perdão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas verdades, juntamente com o Espírito Santo, concedido aos que obedecem a Deus. E essa resposta provoca dentro daqueles caras uma indignação. Eles ficam furiosos e passam a querer matar os apóstolos. E eu quero destacar algo que eu já falei num outro sermão, mas nesse ponto aqui vale observar novamente. Existe um princípio essencial, queridos, para nós cristãos. Devemos sempre obedecer às nossas autoridades superiores, a menos que essas autoridades nos ordenem a fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou nos proíba de fazer algo que Deus ordena. Entenderam? Nós sempre devemos obedecer, ser submisso, mas há momentos em que o cristão tem que dizer não. Em quais momentos? Quando nós somos mandados fazer alguma coisa que Deus proíbe, ou nos proíba de fazer algo que Deus ordena. Como por exemplo, sendo redundante, nos exemplos que citei anteriormente. Não, casamento agora para o cristão também tem que ser isso. Não. O que Deus falou é isso. Identidade gênero sexual, ou ideologia de gênero tem que ser isso e padronizou. Não, é isso. A relação igreja e Estado tem que ser assim. Não, aqui é assim. E nós não vamos nos submeter. Entenderam? Nós somos submissos, mas há momentos em que nós vamos delimitar. Aqui você não interfere. Ah, mandou um ofício, veio lá, do Senado, que a igreja agora, o pastor é obrigado a ler esse ofício antes do culto, porque isso faz com que a igreja seja mais, estou imaginando aqui, tá? Seja mais presente no seu contexto, e eu vou falar, não vou ler. E não quero ler. Os irmãos estão em paz e não lermos? E nós vamos ser insubmissos. Por quê? Porque isso não faz parte do que Deus ordena. Por que eu tenho que ler o decreto? Né? Ou tenho que ler o jornalzinho de não sei quem na hora do culto público? Aqui a gente lê a Bíblia. E é isso que a gente faz. Deus, mais uma vez, intervém em favor dos apóstolos. E no meio daquela discussão, Gamaliel, um fariseu respeitado, intervém com prudência, ele aconselha cautela no meio deles. E ele vai relembrar, o que ele cita aqui, alguns movimentos que ocorreram no passado, que fracassaram por serem apenas humanos, e afirma que naquele contexto vai acontecer a mesma coisa. Se essa obra não vier de Deus, também vai acabar, mas se for de Deus, vai ser impossível detê-la. E lutar contra ela seria lutar contra o próprio Deus. E os líderes judeus são convencidos pelo argumento de Gamaliel, decidem então não matar os apóstolos. Mas ainda assim, o que eles fazem? Os castigam, os açoitam e ordenam que não fale mais em nome de Jesus. Agora, pessoal, você pode ler isso aqui do Gamaliel e você fala, meu, que cara. E ele foi mesmo importante naquele contexto, mas o conselho dele é uma meia-verdade. Por que é uma meia-verdade? Eu vou explicar. Ele estava metade certo e metade errado. Porque o que é meramente humano, o que é diabólico, de fato vai perecer. Mas na história, há evidências de vários movimentos que claramente não são de Deus, e até geram oposição ao seu povo, e que por permissão de Deus não desapareceram. Você deve conhecer alguns movimentos que surgiram há muitos anos, que causam até problemas entre nós, e que estão aí em pé. Há muitas doutrinas falsas que crescem, mesmo não sendo obra de Deus.
Bons planos também realizados de acordo com a vontade de Deus, às vezes podem fracassar aos olhos humanos. Mas a verdade é, e essa parte ele acerta, aquilo que é de Deus, ninguém pode destruir. Essa metade do conselho de Gamaliel está certa. Aquilo que é de Deus, eles seriam incapazes de impedir. E o texto vai terminar dizendo, e eu quero ler os versos 41 e 42, nós vamos encerrar com esses versos. Porque o texto diz que os apóstolos saíram do sinédrio, tristes, cabisbaixos, porque apanharam, passando curativo nas suas feridas. Está aí na sua versão de Bíblia assim? Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Eles foram açoitados, mas eles saíram dali alegres, por terem sido maltratados, por terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. E eles continuam a pregar, ensinar, evangelizar no templo e de casa em casa. Em outras palavras, eles se alegram por apanhar, eles se alegram por sofrer, eles se alegram talvez por sangrar, mas serem considerados dignos pelo Evangelho. De maus tratos, porque eles compartilham da humilhação de Cristo. Essa semana, na jornada de leitura do Novo Testamento, nós lemos a carta de Pedro, lá em 1 Pedro 4, 13 e 16. Se você está aí com a sua Bíblia, abre comigo. Olha o que Pedro nos ensina. Esse mesmo Pedro, que estava lá com os apóstolos apanhando, agora em outro momento da história, olha o que ele nos ensina. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. 1 Pedro 4, 13 e 16, agora o 14. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Talvez você ache que sofrer por Jesus, eu estou sofrendo por Jesus. Eu venho todo domingo, vou usar o louvor de novo como exemplo. Venho todo, o Reinaldo depois vai brigar comigo, ô pastor, só nós hoje. Venho todo domingo aqui, 4h30, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde para um ensaio. Estou sofrendo por Jesus. Olha a minha agenda, pastor. Minha agenda, eu tinha tantas opções de fazer. Eu estou sofrendo por Jesus porque eu deixei de ir para um aniversário do meu primo que mora lá não sei onde, que eu não vejo há 300 anos. Deixei, eu estou sofrendo por Jesus. Isso não é sofrer por Jesus, queridos. Isso não é sofrer por Jesus. Sofrer por Jesus é sofrer uma humilhação que eles estavam sofrendo aqui. Quem são esses caras? Os que andaram com Jesus. Quem são os que andaram com Jesus? Os que pregam a ressurreição de Jesus. Quem que prega a ressurreição de Jesus? O que a gente faz com ele? A gente prende. E com quem que a gente prende? Se não tem um Gamaliel aqui que a gente respeita, a gente mata. Mas tem um Gamaliel, então a gente só bate. E aí ele sofre por Jesus. E aí você olha para a sua agenda e fala assim, pastor, eu acho que hoje dá para eu ajudar. Porque eu não tenho nada para fazer, né? Estou de boa aqui, eu acho que eu vou conseguir chegar mais cedo. Isso não é sofrer por Jesus. Tem gente que acha que vir para a igreja, pessoal, é um favor que você faz para o pastor. Não, vou lá, pastor, vou ajudar. Você não vai ajudar, querido, você vai servir.
E se eu não ajudar, pastor, não vai ter mídia? Não tem problema. Eu ainda sei achar na Bíblia. Quem sabe achar na Bíblia? E se não projetar, vai ter problema? Respeitando vocês que eu gosto da projeção, tá? Não estou desmerecendo o serviço deles aqui. Mas por quê, pessoal? Porque a gente não faz favor. Isso não é sofrer para Jesus. Isso é fazer o ministério que nós recebemos do Senhor. Sofrer por Jesus é você saber que, sendo crente, você vai dizer não para alguma coisa e você vai poder sofrer uma consequência daquele não que você disse. Sofrer por Jesus, e o sofrer aqui entre aspas, é você estar num relacionamento que não glorifica a Deus, de namoro, e você romper esse relacionamento para que Deus seja glorificado através da sua vida. Sofrer por Jesus é olhar para o seu chefe e falar: eu não faço isso, porque isso não é o que Deus me ensina. E no dia seguinte assinar a sua rescisão, glorificando a Deus e dizendo: eu estou servindo a Jesus. Naquele contexto era muito mais que isso, queridos. Mas nós ainda assim podemos e devemos ter o Evangelho dentro de nós. Eles se sentiam dignos, saíram apanhando, mas o Evangelho era pregado no templo, nas casas, porque eles queriam cumprir a missão. Satanás deseja destruir a igreja do Senhor. Nós vimos que seja por meio de perseguição externa, seja por meio da corrupção interna, como nós vimos na semana passada. Por isso, queridos, a igreja precisa estar alerta e vigilante. Mas a grande verdade é que a perseguição, por mais difícil que ela possa ser, ela pode até moldar, ela pode refinar, ela pode lapidar a igreja. Mas ela não pode destruir a igreja. Se alguém chegasse aqui e falasse: esse povo não pode mais se reunir aqui a partir de hoje, o que a gente faz, pessoal? Oi, Vinícius? Outro lugar. Mas não pode ir para outro lugar que vão perseguir. Nós vamos fazer os subterrâneos que fazia antigamente lá. Hoje está mais moderno, põe umas ventilação. Nós vamos lá para a chácara do irmão Hélio lá, fecha todo mundo, ele já está preparando para o final dos tempos mesmo. Nós vamos todo mundo lá. Queridos, a igreja não é isso aqui. Isso aqui é muito bom. A estrutura é boa, ter o local é muito bom, mas a igreja é mais do que isso. E ninguém pode destruir o que é mais do que isso. E o resultado, em vez da derrota, é crescimento, embora que possa nem ser numérico, é crescimento espiritual, é adoração, é reconhecimento da soberania de Deus e da participação com Cristo em seus sofrimentos. Quando Deus age, a igreja cresce. E quando a igreja permanece fiel, a oposição surge. E é na pressão que a sua fidelidade se revela. Quero caminhar para a conclusão, falei que ia dar tempo. Irmãos, nós não somos chamados apenas para crescer numericamente. Apenas. Crescer numericamente faz parte. Essa igreja crescia numericamente. Mas para sermos fiéis. Uma igreja saudável é aquela que permanece firme quando a pressão e a oposição chegam. E como que a gente faz isso, pastor? Isso começa no coração. Isso começa no coração. No coração de cada cristão. Começa com uma vida de oração. Uma vida de dependência de Deus. E uma vida de compromisso com a sua palavra. Nós falamos recente sobre Daniel lá no retiro. Eu acho que até citei isso aqui em algum momento. Daniel não decidiu ser fiel a Deus lá na Babilônia. Lá ele demonstra sua fidelidade. Mas Daniel já tinha muitas coisas resolvidas no seu coração. Você não decide ser fiel quando a oportunidade de infidelidade surge. Você decide ser fiel porque existem coisas que já estão resolvidas aqui dentro. E aí é nesse contexto
que a gente precisa ter o nosso coração tratado por Deus. Talvez nós nunca enfrentaremos uma perseguição como a dos apóstolos. Mas todos nós, em alguma medida, seremos provados. E quando nós permanecemos firmes, mesmo sob pressão, nós estamos de alguma forma participando dos sofrimentos de Cristo. Queridos, que Deus nos conceda a graça para sermos uma igreja que cresce pela sua ação, que não se intimida diante da oposição e que permanece fiel até o fim. Porque lá no final de todas as coisas, não é sobre números, não é sobre reconhecimento, é sobre sermos encontrados fiéis diante dele. Eu não acredito, estou falando de uma forma particular, até porque Deus sabe. Bruno, aqui no céu, Jesus, estou ilustrando. Vamos lá, Bruno, julgamento para os galardão, vamos lá falar disso, vamos julgar pelas suas obras. Bruno, apresenta a projeção aqui do seu tempo de ministério na Igreja Batista de Calcaia do Alto. Uau, Bruno, quantas pessoas você evangelizou, quantas pessoas você discipulou, quantas pessoas você batizou. E Jesus vê nas estatísticas lá do Bruno. Mas daí chega o outro lá apresentando o mesmo PowerPoint, talvez até mais bonitinho que o meu, todo moderninho, né? Usando inteligência artificial, usando dashboard lá, todos aqueles painéis magníficos, e fala assim, uau! Aí eu me sentindo pequenininho lá, falo, nossa, eu só batizei isso, esse cara batizou tanto. Falo, meu Deus! Mas a grande verdade, queridos, eu estou ilustrando e brincando, é que diante de Cristo, eu não vou precisar apresentar isso. O que ele vai olhar para a minha vida é falar, o que você fez com aquilo que eu te dei? E aí ele vai olhar e vai falar, servo bom e fiel, ou servo inútil. Porque ele vai olhar e vai perguntar o que eu fiz com aquilo que ele me deu. E ele não vai fazer isso só comigo. Ele vai fazer isso com você também. Ele vai falar, o que você tem feito com aquilo que eu tenho te dado? Não é sobre números. Não é sobre estrutura. Não, pastor, Senhor Jesus, reforme, pastor. Senhor Jesus, reformei a igreja, mudamos todos os bancos, pintamos a cor. 30 anos IBCA, Fabiane. Igreja ficou bonita, ó Jesus. E ele vai falar, não é sobre isso. É quanto vocês foram fiéis com aquilo que eu te dei. A igreja de Jesus, embora ser golpeada, embora ela possa ser assaltada por todos os lados, perseguida, ela não poderá falhar. Porque a verdadeira igreja de Jesus será sempre vitoriosa. E não vai ser paralisada por questões humanas. Porque como diz a canção que nós iremos cantar aqui, castelo forte é o nosso Deus. Ele cuida da sua igreja. Se temos que sofrer, se temos que perder, ainda assim, Ele cuida da sua igreja. Aquela igreja entendeu isso, queridos. Ou melhor, aqueles apóstolos entenderam isso. E sangrando. O sangrando é uma inclusão minha aqui, mas depois de açoitados. Eu já apanhei, devo ter sangrado um pouquinho, né? Eles devem ter apanhado forte, deve ter sangrado. Eu acho que não é um exagero. Mas depois de terem apanhado, eles saem. E eles glorificam a Cristo Jesus por participar do sofrimento. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais.
iguais não há na terra.